Então, voltando, né, pessoal? Falava com vocês sobre educação e saúde, né? Que é educar. Quão difícil é educar. Então, educação mais saúde, né? São práticas democráticas. Eu sei que todo mundo entende o que é democracia. Democracia significa um país governado por todos. Quando todo mundo tem vez e voz. Então, a prática democrática, né, é quando você orienta seu paciente sobre algo, mas ele tem que querer fazer aquele algo. Eu não posso forçar, não é isso? É a ampliação da capacidade crítica. Na hora que eu oriento e mostro todos os porquês, fica mais fácil meu paciente aceitar. O meu poder de persuasão aumenta, o meu poder de convencimento aumenta quando eu explico o porquê. Né? A gente é assim quando é criança. Tudo a gente quer saber porquê. Por isso que eu acho que quem é professor de educação infantil devia ganhar muito dinheiro, meu povo, porque você conseguir convencer uma criança, explicar todos os porquês que ela pergunta. Então, do mesmo jeito é nosso paciente. A gente tem também que, nesses nossos pacientes, desenvolver as competências para o cuidado, o autocuidado. Nós não ficamos 24 horas do dia com o nosso paciente. Então, além dele aceitar a nossa orientação, compreender, ele tem que querer fazer e tem que fazer. Não é isso? Então, é um reconhecimento da singularidade dos processos. Né? A cogestão. Nós juntos. Né? Eu tenho que absorver o saber que o paciente já tem e tentar afunilar, mostrar para ele como é o correto. Eu, quando fiz enfermagem, eu fiz um projeto numa comunidade de assentamento de umas crianças que tinham muito diarreia. Tinha diarreia demais naquele local. E eu não consegui convencer as mães a fazer isso de reidratação oral. Então, foi o que eu fiz. Procurei aquelas mulheres que benziam, porque tudo deles era dizer que era olhado. Aí levava as crianças para benzer e a criança continuava com diarreia. Mas era tudo culpa do meu olhar. Então, eu consegui, com as benzedeiras, que elas benzessem os pacientes, né, as crianças, e entregassem o soro de reidratação. E disse a essa mãe que desce. Tipo água benta. Aí eu consegui. Então, eu articulei o meu saber com o saber da rezadeira, né? E não infringi nenhum querer da mãe. Até porque soro de reidratação no meu povo, água e sal. Naquela época tinha aquelas colherzinhas que a pastoral da criança dava. Não sei se é do tempo de vocês, uma colherzinha azul. Que tinha o ladinho do açúcar e o ladinho do sal. Então, a gente também entregava essas colherzinhas às benzedeiras e orientava como é que elas deviam dizer à mãe. Então, para elas era bem mais fácil, né, a mãe aceitar do que uma conversa minha. De uma menina velha de 18 anos dizendo o que, é que a mãe tem que fazer. Não é isso? Mas deu certo. Então, isso que é educar em saúde. É você trazer o paciente para participar do conhecimento, para que ele possa entender e ele acaba se tornando, sabe o quê? Um multiplicador. Na hora que ele se convence e vê que dá certo, ele transmite aquele recado para outro e para outro e para outro e se espalha na comunidade. Vocês não sabem o bem que isso faz. Então, educação e saúde, né? Educação e saúde, promoção e prevenção. A saúde. São práticas integrativas, né? Não pode ser desvinculada do dia a dia das pessoas, né? Tem que estar integrada, tem que estar ali atuante. Tem que ser todo dia. Então, tem que estar inerente, a pessoa tem que aceitar e tem que fazer parte da rotina, igual escovar o dente. Ah, comeu, escova o dente. É assim que a gente ensina os filhos. E eles entendem que se deixar a comida no dentinho, vai formar uma cárie, vai ter que ir para aquele dentista que faz aquela zoadinha no motor. E eles não gostam. Então, a gente orienta, escova o dentinho, senão vai estragar o dentinho. Então, é do mesmo jeito o nosso paciente. Tem que se tornar parte dele, aquele conhecimento. Ele tem que aceitar como verdade. Tem que compreender. Aí funciona. Garanto, funciona. O que é saúde para você? É nossa atividade, tá, gente? Como você avalia seu ambiente e seu cotidiano? Contribui para a sua saúde? Aonde vocês vivem? O ambiente de vocês, a família, contribui para a saúde de vocês? Não só física, mas mental, espiritual, social. E o que é educar? Educar é. Que ideia esta frase te remete? Que experiência você teve ao aprender? Que tipo de educação você acredita e usa no seu dia a dia? Eu já disse a minha, né? Eu acredito na educação através do exemplo, né?
Eu não consigo aceitar coisas de pessoas que dizem da boca para fora e fazem outra. Eu fico enlouquecida. Quando eu decidi ser professora, eu abri mão de muitas coisas. Muitas. Tive que começar a me comportar como professora. Porque a gente não só é professor dentro da sala de aula. Eu sou professora no shopping. Eu sou professora no cinema. Eu sou professora quando eu saio de casa. O povo diz, ei tia. Então eu tenho que dar exemplo. Eu sou professora na festa. Na festa eu sou professora também. Então, quando você veste a camisa de uma profissão, não fique pensando que você vai tirar a roupa e vai deixar de ser aquela pessoa para aquela comunidade. Então vocês vão continuar sendo agente de saúde, mesmo quando não estiver no horário do serviço de vocês. Sintam o peso da camisa, viu? É pesado, mas é gratificante. Não tem coisa melhor do que você ajudar alguém, do que você educar alguém, do que você ver alguém se recuperando. Nada supera isso. Nada supera você fazer o Natal por 9 meses e ver aquela criança nascer e ver que a mãe tá bem. E ver que ela vai amamentar. E que a criança não vai ter diarreia. A criança dificilmente vai ter uma gripezinha. O dentinho dela vai nascer e ela não vai sentir nada. E eu não vou culpar o dente do menino. Meu povo, é bom demais. Aquela mãe que amamenta os 6 meses sem dar água, sem dar chá, sem dar nada. Muito bom. E você vê o peso da criança aumentando, a criança ficando bem, sendo saudável, aprendendo fácil, tendo uma boa cognição, uma criança educada. Assim a gente muda o mundo. E nossa última perguntinha é, as comunidades e os pacientes têm algo a nos ensinar sobre saúde? Essas são perguntas que eu vou querer que vocês me respondam, reflitam. Vocês podem fazer escrito, tirar uma foto do celular e mandar por e-mail. Leandro vai passar o e-mail para vocês, tá bom? Qual o papel educativo do ACS no cotidiano do trabalho? Qual é o seu papel? Você. Qual é o seu papel? Precisamos entender como estão articulados os seguintes conceitos nessa discussão. A gente já aprendeu o que é saúde, não é isso? Repitam aí. Saúde é o quê? É o completo bem-estar físico, mental, social. É ter direito à moradia, à alimentação, a lazer, à educação. Não é só a ausência de doença. O que é educação? É o conhecimento, é o saber. Aliado o saber científico ao saber popular. Não é assim? O que é trabalho educativo em saúde? Então é aí que eu vou orientar a minha população o que é ser saudável, o que é viver saudável, o que é promover a saúde. A comunicação. É através da comunicação que chega as ideias. É esse elo. É através da comunicação que vocês vão repassar tudo que vocês sabem, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês viveram para a comunidade. E lembra, não pode infringir a cultura. Um caso muito importante, né? A gente tem, é até controverso, a gente tem os testemunhos de Jeová, que não fazem transfusão de sangue. Mas a medicina já avançou muito, né? E a gente já tem outros métodos. Então, a gente tem que entender a religiosidade. Quase não sabe a palavra, meu povo. A cultura das pessoas, a gente não pode infringir. Aquilo que eu fiz lá com as benzedeiras, eu e minha equipe, foi muito bom. Eu não infringi a cultura. Então, a gente tem que respeitar também. É isso. Respeitar. E tentar sempre aliar o saber científico ao conhecimento popular. O trabalhador de saúde desempenha um papel educativo. A gente pode entender a educação de duas formas. Educação como ato normativo, que é a prescrição que o médico faz, ou o enfermeiro, e a instrumentalização. E a educação como um processo, que é a compreensão do homem como autor da realidade social. Então, não adianta eu fazer aquela prescrição se meu paciente não aceita como verdade, ele não vai usar, ele não vai fazer. Não adianta eu passar a dieta, dizer a ele que deixe de comer arisco, quinó, sazon, mortadela.
presunto, mussarela. Não adianta. Se eu não convencê-lo de que tem muito sol, de que aquilo sobe a pressão dele. Então, a educação é um processo, é uma sementinha que a gente lança. Aí, meu agente de saúde é mais fácil, ele vai lá todo dia e diz: fulaninho, tá fazendo o que a doutora disse? Tá fazendo a caminhada, tá comendo verdura, tá bebendo muita água, né? Então, tanta gente dizer, ele vai acabar aceitando como uma verdade. De novo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, educar é comunicar. E o ACS faz essa mediação. Como eu disse a vocês, o ACS ele é esse elo de ligação, né? Entre os saberes da equipe de saúde e da população, entre o saber técnico e o saber popular. É o elo entre esse serviço e a comunidade. Então, vocês têm que ser agente de liderança, vocês são agentes educadores. Então, quando vocês estiverem em reunião com a equipe de saúde de vocês, tirem as dúvidas, perguntem, para que vocês possam repassar para a comunidade. Porque são vocês que educam, são vocês que repassam, são vocês que melhor compreendem a comunidade e a realidade. Então, é mais proveitoso que vocês o façam. Então, eu chegar lá na comunidade e dar uma palestra é uma coisa. Você todo dia lançando a sementinha, indo na casa, é outra. E voltamos ao que é saúde, né? Existem várias visões distintas de saúde, que a gente já viu e todo mundo já memorizou, né? Saúde como ausência de doença, que fazer com que a pessoa seja saudável é tratar a doença que ela tem para curar, né? Isso é como a biologia e a medicina veem, né? Está ou não está doente. Então, você está ou não está doente, isso não existe, né? A gente já aprendeu que não é assim. É um conceito simples, né? Que a medicina diz que é. Fulaninho é saudável, pronto, fulaninho estava com pneumonia, e de repente, fulaninho tomou antibiótico e agora não está mais com pneumonia, né? É um conceito muito simples. Gente, eu tô vindo aqui pra colocar pra carregar, porque senão vai descarregar tudo. Aí eu vou perder toda a aula. Deixa que eu tô só organizando aqui, tá? Pronto. Deixa eu só deitar amarrar a câmera. Pronto. Agora vai ficar tudo certo. Acho que vou ficar um pouquinho longe de vocês agora, porque eu tive que colocar meu carregador aqui, né? Então, voltando aqui, o conceito de saúde, né? Conceito simples, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, a gente aprendeu que o conceito de saúde não é esse. Só que minha população não sabe que é diferente. A minha população acha que estar saudável é não estar doente. Então, cabe a mim, a partir de hoje, orientar minha comunidade sobre o real conceito de saúde. E informar para ela que está na Constituição. É um direito de todos. Não é porque o governo é bonzinho, não. É um direito nosso. Nós pagamos impostos. Então, a gente tem direito à saúde. O conceito ampliado de saúde. Saúde é a expressão das condições objetivas de vida, resultante das condições de habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e acesso a serviços de saúde. A saúde coletiva, né? Processo, saúde e doença. A saúde é uma conquista individual e coletiva. Tem a ver com a qualidade de vida. Quem trabalha nas comunidades conhece os problemas de saúde, que têm origem ambiental, né? A gente sabe que existem muitas doenças que são de veiculação hídrica, como a dengue, como a esquistossomose, né? A zika, a chikungunya. Então, está relacionada a isso, às parasitoses, ao saneamento básico. Quando isso falta, meu povo, a gente adoece. Então, é isso, né? A gente já aprendeu o que é saúde, que a saúde coletiva é um processo saúde-doença, que é uma conquista individual e coletiva, né? Como eu disse a vocês, quando a gente faz estratégias relacionadas à dengue, por exemplo, não adianta só eu cuidar do meu muro. Se meu vizinho não cuidar, o mosquito pode ser proliferado lá e vir me picar. Então, tem que ser coletivo. Está relacionada à qualidade de vida, não é só a ausência de doença, né? E, como eu disse a vocês, quem trabalha, né? Vocês que estão na comunidade é que vão entender realmente
sobre essas patologias mais evidentes, sobre as vulnerabilidades das comunidades de vocês. Então, conceito ampliado de saúde. Meu filho, do que você está sofrendo? De salário mínimo, né? A gente relaciona muito ao bem-estar, à qualidade de vida, ao dinheiro. Claro que quando a gente tem um dinheirinho a mais, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, comer melhor, ser mais feliz no sentido de ir aos lugares que a gente quer ir, comprar a roupa que a gente está querendo, sair com os amigos, né? A gente sabe realmente que hoje em dia a gente tem pessoas que são extremamente pobres, que sobrevivem apenas do Bolsa Família, que é um valor irrisório, que eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem viver. Aí depois eu me lembro que elas não vivem, elas sobrevivem, né? Então, é um mal, a gente sabe disso, infelizmente. Então, o conceito ampliado de saúde, né? Mostra que a situação de vida não se faz só com acesso aos serviços de saúde, mas com condições de vida dignas, né? Como a gente já viu, não é só a ausência da doença. O conceito de saúde e de sujeito social são indissociáveis, pois o homem vive em sociedade, construindo essa sociedade com outros homens. Então, não tem como eu ser saudável no conceito ampliado de saúde sozinho. Tem que ser a coletividade, tem que ser o ambiente que eu vivo. Tem que estar todo mundo saudável. Eu trabalho no postinho de saúde e trabalho com várias pessoas. E a gente tem uma amiga que tem depressão. E sempre que ela está em crise, a equipe fica toda doente. Porque a gente fica triste. A gente fica pensando nela o tempo todo. Então, assim, a gente adoece junto. É igual na casa da gente, né? Quando a gente tem um familiar próximo, nossa mãe doente, nosso filho doente. Meu menino tossindo, não durmo de jeito nenhum. Passa a noite para chorar no menino. A gente que é mãe e pai sabe disso. Então, quando adoece alguém, a gente adoece junto. Então, não se faz saúde sozinho, é uma coletividade. E o trabalho do ACS, nesse conceito ampliado de saúde, né? O trabalho do ACS é uma prática social. O ACS trabalha com e não sobre a população. Ela trabalha com a população, não é sobre a população. Né? Então, como eu disse, né, a gente está trabalhando com a Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, o vetor, e a gente descarta o pneu aí em todo canto. Enche de água e o mosquito prolifera. Não é isso? Então, eu, agente de saúde, não vou lá estar catando todos os pneus. Eu tenho que orientar a população a não jogar, a fazer o descarte correto, né? A gente pode fazer isso, pode transformar, mas não tem receita pronta. Cada comunidade que vocês vão trabalhar, vocês vão ver nas reuniões de equipe, vai ser uma comunidade diferente. Cada um vai ter uma problemática diferente, né? Vocês vão ver na comunidade de vocês como é que vocês vão atuar, a forma de vocês fazerem esse enfrentamento, de descobrirem essas vulnerabilidades. O bairro que Maria vai cuidar não é o mesmo bairro que João vai cuidar, né? Por exemplo, lá onde eu trabalho numa unidade do centro. Eu tenho uma parte que tem um poder aquisitivo maior e uma comunidade que é favela. Então, eu não posso achar que eu vou encontrar a mesma vulnerabilidade, que eu vou encontrar o mesmo perfil populacional. Na comunidade que tem um poder aquisitivo maior, eu encontro muito idoso com Alzheimer. Na comunidade que o pessoal tem um poder aquisitivo menor, eu encontro idoso desidratado, idoso sozinho, idoso sequelado de AVC. Então, os perfis são diferentes, então a forma de atuação também será diferente. O modelo de educação que a gente está falando não é esse aí não, todo mundo sentadinho na cadeira, só escutando, nem o professor falando não. É um modelo em que a gente interage, que a gente se comunica, que todo mundo cresce junto e que todo mundo contribui um pouco. Paulo Freire, gosto muito desse pensador. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Aí as pessoas mudadas é que transformam o mundo. Eu acredito demais nisso. Então, na hora que eu mudo o jeito de ver o mundo, o meu jeito de ver o mundo enquanto ser humano, eu transformo esse mundo. Porque eu quero que o mundo seja pintado do jeito que eu acho que é certo. Né? Tá lá em casa um problema danado. Meu menino tem 12 anos. Por meu marido, ele já saberia andar de moto. Mas ele só vai andar de moto com 18. Porque é assim o meu mundo. Foi assim que eu fui educada. A seguir regras. Quantos acidentes eu vejo aqui no hospital, quantos acidentes eu recebo no sábado e no domingo, de meninos que nem completaram 18 anos. Essa semana mesmo a gente teve um acidente de colisão de 2 motos. E um dos meninos de 17 anos teve que amputar a perna. Porque bebeu e foi andar de moto.
Entenderam? Então, assim, o meu conceito de saúde, o meu conceito de educação é esse. É o que eu acredito, é o que eu tento passar para as pessoas que convivem comigo e para as pessoas que estão ao meu lado. Se um dia vocês encontrarem algum aluno meu por aí, ao longo da vida, pode perguntar se não era isso que eu dizia, minha ladainha diária. Vai fazer saúde, tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, tem que gostar de aprender. Porque a forma que eu fazia vacina hoje, meu povo, daqui a 2 anos não é mais do jeito. Não precisa nem 2 anos, precisa no próximo mês. A vacina muda todo dia. Uma medicação que eu pensava que hoje servia para isso, não serve mais. Foi descoberto um efeito colateral, não posso usá-la. Ou ela tem outra utilidade. O que eu acreditava que era certo, o mundo se transforma, amanhã é outro jeito. Então eu sou um agente de mudança. E eu mudo com o mundo. Eu mudo com os conceitos. Então quem faz saúde tem que gostar disso, tem que gostar de ler, gostar de estudar, gostar de pesquisar. E tem que passar isso, tem que ser um agente educador, tem que ser um agente de mudança. Também saber e aprender tudo só para si, não passar para ninguém, meu povo, não tem interesse. Não somos computadores que vamos fazer backup e guardar tudo pra gente. Repasse. Repasse. Conhecimento foi feito para ser multiplicado, para ser dividido, espalhado. Conhecimento que fica só para você não tem utilidade nenhuma. Conhecimento que não muda pessoas e pessoas que não mudam o mundo não serve. E vocês, como agente de mudança, como de ligação com a comunidade, vocês têm a obrigação de fazer isso. Repassem conhecimento. Orientem, eduquem, analisem, investiguem, identifiquem, acompanhem. Todos são verbos de ação, viu, meu povo? Então, agir. Educação e saúde. Como na saúde, na educação também encontramos diferentes concepções, que correspondem a diferentes perspectivas de sociedade, podendo ser uma educação conservadora, eu acho que eu sou meio conservadora, né? Ou uma educação transformadora. Duas associações comuns, a escola e a família. Ideia de construção da criança para viver em sociedade, não é isso? Hoje em dia eu vejo muito que a família, ela delegou a educação doméstica à escola. O quanto os pais não estão sofrendo com essa pandemia, com as crianças em casa assistindo a aula EAD. Ensinar a tarefa do filho, passar mais tempo com ele. Eita, só eles estão vendo agora o quanto que o professor sofre. E eles estão só com um em casa, 2, 3. E aquela professora que tem 40 alunos para educar. Cada um com uma história de vida diferente. Cada um vivendo um momento diferente. Não é isso? Difícil. Sentido único. Um ensina e o outro aprende. É o que se pensa que é educação. Aluno significa não, luno, luz. É como se fosse uma pessoa sem luz. Nem gosto muito de chamar esse nome aluno. Nós somos aprendizes, né? Esse sentido de educar, né? Sentido único, eu ensino, você aprende, anula o papel do sujeito de que aprende. Alguém conta uma história, conhecimento, visão do mundo, eu só reproduzo. Façam a história de vocês. Não aceite tudo que eu estou dizendo como verdade, não, viu? Pesquise. Conheçam outras opiniões. Essa é minha opinião. Essa é minha visão de mundo. Essa é minha visão de saúde. É como eu entendo saúde. Mas vocês têm que criar a história de vocês. Né? Para pensar um pouquinho. Vocês aprendem com seus filhos? Meu Deus. Como meu filho é diferente de mim. Como o filho de vocês é diferente de vocês. Não é isso? E a gente educa. Parecido como o pai da gente educou, mas eles são diferentes demais. O mundo está muito rápido, meu povo. Meu menino mexe no computador e no celular como ninguém. No instante descobre as coisas. Quando ele quer, né? Quando eu peço para ele descobrir algo, ele meio que faz corpo mole. Mas as crianças são muito diferentes. Então aprendam com os filhos de vocês. Como na saúde, na educação também contamos diferentes concepções que correspondem a diferentes perspectivas de sociedade, né? A gente já viu. Podendo ser uma educação conservadora ou uma educação transformadora, né? A gente tem que ter um modo ampliado de pensar a educação. É um processo através do qual criam-se formas de perceber a realidade, pensar intelectualmente, conceber alternativas para interferir na realidade e relacionar-se emocionalmente com os fatos da vida. Essa perspectiva torna a compreensão da educação um tanto mais complexa, né?
Você viver com crianças ou você viver em grupo, em sociedade, você aprende muitas coisas uns dos outros. Então, a educação tem esse momento mais ampliado. A convivência traz um poder educacional maior do que aqueles aluno-professor. Aluno-professor. O aluno aprende aquilo que o professor ensina. Aprender nem sempre significa apreender, né? Tornar-se para si como verdade. Não é isso? Ação educativa e trabalho educativo. No trabalho dos agentes comunitários de saúde, muitas formas de agir na comunidade e território têm como resultado uma ação educativa. Todas as relações sociais são potencialmente educativas. O trabalho educativo carrega uma carga de intenção e deve incluir reflexões sobre objetos e formas de atingir. Então, a educação ela tem que ter um alvo, tem que ter um fim. Na escola, qual é o fim? Passar de ano, né? Mas eu digo muito ao meu menino, não é só tirar 10, tem que aprender, porque senão no próximo ano não lembra mais de nada. Não é estudar para a prova só para tirar o 10. Então, a educação, ela tem que ter esse fim, né? Tem que ter um motivo, senão a gente não aprende. Então, na hora que vocês estiverem fazendo educação e saúde no ambiente de vocês, na comunidade de vocês, ele tem que ter um fim a atingir. É isso que eu desejo com essa palestra. Eu vou falar hoje sobre atividade física. Quão bem faz fazer uma atividade física? Melhora a circulação, diminui a pressão arterial, diminui o risco de AVC, de infarto, produz serotonina, que é o hormônio da felicidade, libera endorfina, melhora o sono. Então, assim, a educação tem que ter um fim, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Então, sempre que vocês estiverem fazendo alguma educação em saúde, tem que mostrar o objetivo, qual é o propósito daquele momento. Senão fica tudo muito ao léu, sem motivo. E coisas que não tem motivo, não tem fim, não tem um porquê, lembra a história do porquê das crianças? A gente não guarda. Não guarda mesmo. A ação educativa, né? Propomos que o trabalho educativo deve pautar seus objetivos na intenção de partilhar conhecimento sobre saúde, contribuir para que as populações reconheçam as situações de risco à saúde nas quais estão envolvidas, promover a mobilização popular para garantir direitos que nos permitem melhorar nossas condições de vida. Em resumo, interagir conscientemente com sujeitos sociais que ativamente podem fazer diferença. Então, a gente tem que mostrar a essas pessoas, né, a nossa comunidade, que nós somos agentes que agem, que vamos buscar nossos direitos. De repente, tem uma comunidade que tem 3.000 famílias, tem direito a um posto de saúde. O posto de saúde, ele é para atingir 3.000 famílias. Então, nós temos direito, não temos que deslocar quilômetros e quilômetros para chegar lá, não. Então, busquem, orientem, informem. Vamos atrás dos nossos direitos. Lembrar que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, as condições de saúde, elas têm que ser fornecidas. Riscos comuns no trabalho de educação e saúde. Então, tá aí a informação. Serve para esta e para todas as outras doenças. Tome todos os dias pelo resto da vida. A informação. A informação é a única cápsula, a única pílula, a única gota que serve para qualquer doença. Quando você está informado, você sabe agir. E você tem que agir e ser informado pro resto da vida. Então, assim, essa charge aí resume tudo que eu falei até agora. Informação. E como eu disse a vocês, essa informação ela é bem mais recebida como verdade quando é passada por vocês à comunidade, do que por mim, do que pelo enfermeiro, do que pelo técnico de enfermagem. Você como elo de ligação, você como agente de saúde, agente de saúde, escute o que significa a sua palavra, agente de saúde. Você age. Outra chargezinha, só para descontrair, viu, gente? Tá aí o cara, né, tomando sangue, fazendo uma hemotransfusão. Deixa eu falar mais bonito, né, que eu tô falando com profissionais de saúde. Aí o médico diz, enfermeiro, esse pode levar para a geladeira, já era. Aí o coitadinho do doente,
Mas doutor, eu tô vivo. E o enfermeiro, cala a boca, rapaz, quer saber mais do que o médico? E sabe. Quem sabe da minha dor sou eu. Às vezes a minha dor não é física, é psíquica, mas eu que sinto a dor. Eu sei dizer o grau da minha dor de 0 a 10. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe o que eu tô sentindo sou eu. É a frase da minha sogra, viu? A gente, enquanto profissional de saúde, estamos aqui para ouvir, para tentar diagnosticar, para tentar entender. Às vezes a dor realmente não é física, é emocional. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, tem que tentar entender essa dor. A minha dor, a forma como eu percebo o mundo, não é a mesma forma que você percebe o mundo. Não é a forma como você encara a dor. Dor tem limiar, meu povo, e cada pessoa tem o seu. Tem gente que aguenta dores horríveis. Tem gente que não aguenta uma dorzinha na unha. Mas a gente tem que respeitar a dor do outro. É ele que está sentindo, não sou eu. Então não julguem, não menosprezem. A gente não pode ficar mimando, dizendo, coitadinha, o bichinho. Não. Mas não menospreze a dor do outro. Trabalho em saúde, né? Trabalhar em saúde. Riscos comuns no trabalho da educação em saúde. O processo de conhecer atrela-se ao não pensar criticamente. Não é assim. Nem tudo que eu digo é verdade, é verídico, é como eu interpreto, mas você pode ter sua interpretação. Não é como 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma verdade matemática, não é assim na saúde. O ato de reflexão ser substituído por um ato de consumo de informações. Não adianta só ser informado e não refletir sobre isso. Eu tinha um professor que dizia que ler sem entender é a mesma coisa de comer sem digerir. Então, não era nem sem entender, era sem refletir. Ler sem refletir, minha filha, é a mesma coisa de comer sem digerir. Só engole e vira fezes. Então, a gente tem que refletir aquilo que a gente leu, a gente tem que refletir aquilo que a gente escutou. Será que é verdade mesmo? Será que é assim que acontece? Vamos pesquisar? Principalmente antes de passar a informação adiante. Vamos entender? A criação ser substituída pela aquisição de habilidades e reprodução mecânica de técnicas e procedimentos. Não pode ser assim, a gente tem que aprender a ser críticos. A nem tudo que a gente receber de informação, a gente só passar adiante. Um dia uma pessoa vai perguntar, e por que é assim? Ou alguém vai dizer, não é assim não. É assim, assim, assim. Aí a gente fica morta de vergonha. O ACS deve compreender o trabalho em saúde que desenvolve como algo que requer pensar criticamente situações vividas e desenvolver ações mediante essas reflexões, assumir a concepção de educação como um processo que possibilita a população a ver-se como construtora da sociedade, aquela história de dar o peixe, não, ensinar a pescar. Né? Não vá fazer, não vá tirar os pneus do terreno do povo, não. Organize a comunidade e vai todo mundo junto. Não faça o serviço que é dele, porque você não vai estar ali 24 horas. Ensine ele a fazer. Compreende a saúde como expressão das condições objetivas da vida, isto é, entende a saúde na sua visão ampliada. Ou seja, saúde não é a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental, social, é direito a lazer, a nutrição, a educação. Não esqueçam disso, vou repetir para sempre. Assim como na educação, é possível pensar na comunicação de 2 formas. Uma pessoa fala e a outra escuta passivamente, como estamos fazendo agora. Só eu falo e vocês estão só ouvindo. Não tem a interação. E as 2 pessoas alternam momentos de fala e escuta, como faremos no fórum. Então tá aí, ó. Essa primeira imagem. As 2 pessoas se comunicando, interrogando, perguntando por quê. E na segunda imagem, só uma falando e a outra só recebendo. São os 2 tipos de comunicação, né? A comunicação não é uma tarefa fácil. Nem todo mundo nasceu para ser comunicador. Só que vocês, como agentes de saúde, são agentes de mudança. Né? O receptor, seja um indivíduo ou uma comunidade, não é passivo. Ele constrói sentidos para a informação recebida com base nas crenças, concepções, na forma de ver e compreender o mundo. A comunicação gera mudança no homem que se comunica e no homem que recebe, né? No homem que é modificado. Mudanças nas circunstâncias com as bases das quais se comunica, num ciclo que se repete. Então,
tanto eu que passo a informação, como você que recebe a informação, não seremos a mesma pessoa amanhã. Não é assim? Amanhã eu serei outra pessoa, uma pessoa melhor. E você que recebeu a informação vai pesquisar e vai dizer, ela estava certa nisso. Isso aqui eu não gostei não. Seremos pessoas diferentes amanhã. A partir de hoje, você terá uma visão diferente do que é o ACS, do que é o agente de saúde. Você aprendeu um novo conceito. Você sabe agora o que é saúde. Aprendeu que saúde não é só não estar doente. Você já sabe que educar não é fácil e que se educa pelo exemplo. Que se comunicar não é simplesmente só falar, falar, falar. Tem que ouvir o outro, tem que entender a crença dele, tem que respeitar. Então, amanhã seremos pessoas melhores do que hoje. E esse é o grande sentido de educar, esse é o grande sentido de se comunicar, esse é o grande sentido de se aprender. É melhorar para transformar o mundo. Lembra? A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Cultura e trabalho em saúde. A pensar no trabalho do ACS, devemos nos referir obrigatoriamente à cultura e à comunidade. Lembra que eu disse a vocês vão trabalhar na comunidade de vocês. E cada comunidade tem um jeito, tem uma cultura, tem uma crença. Cultura é o processo pelo qual um grupo social garante a permanência de sua identidade. De repente, em uma determinada comunidade, gostam de jogar capoeira, é um tipo de atividade física. Em outra comunidade, tem grupo de idosos que gostam de fazer caminhada, ou gostam de fazer crochê, gostam de dançar. Então, cada comunidade tem sua identidade. Cabe a nós sabermos identificar a cultura da comunidade, para que assim a gente possa interagir. Cultura envolve linguagem, valores, tradições, concepções, costumes, produções artísticas e outras formas de expressar o conhecimento do mundo. Temos que preservar a cultura. Não tentar derrubar a cultura de ninguém, nem denegrir, nem achar que uma é menor do que a outra, não. A gente tem que tentar contornar, se inserir, aceitar e adequar os nossos conhecimentos de saúde dentro da cultura daquela comunidade. Apesar do aspecto conservador, a cultura está em constante transformação. Muitos traços da cultura não são escolhas dos grupos, mas podem representar a falta de opções que perpetuam situações que acabam sendo reconhecidas como traços culturais. Dar importância à cultura no trabalho em saúde não significa respeitar e reafirmar novos e costumes repressores e individualistas. Respeitar a cultura não deve ser igual a respeitar preconceitos. Quando eu falo de cultura, eu falo de cultura de tradições, meu povo. Culturas, por exemplo, machistas, em que o homem não deixa, por exemplo, a mulher ir fazer prevenção. É uma cultura que não pode ser respeitada, porque isso é um preconceito e a mulher pode adoecer. Então, a gente tem que tentar quebrar esse paradigma, tentar convencer esse homem, persuadir esse homem da importância de uma prevenção. Mas eu já tive um caso aqui de um paciente da gente que morreu de câncer de colo do útero, porque o marido não deixava de fazer a prevenção. E depois que ela morreu, ele já casou com outra, né? Então, a gente, enquanto mulher, dona do nosso corpo, a gente tem autonomia para decidir sobre a saúde nossa. Lá em casa eu combinei com meu marido, viu? Eu cuido da educação e saúde de todo mundo. Ele cuida das outras coisas. A mulher, ela é bem melhor para isso, né? É nosso. É inerente da mulher, desde a gestação, o cuidado. Então, existem algumas coisas, algumas culturas que são preconceituosas. E isso não, isso a gente não pode perpetuar. A gente tem que tentar convencer as pessoas de que aquela cultura não são boas. Prejudicam a saúde. Prejudicam a qualidade de vida. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, também tem que tentar dirimir essas coisas. A população deve ser esclarecida sobre as condições de vida que levam ao adoecimento e sobre o que compete ao indivíduo e à comunidade em relação a essas condições para que sejam aliadas de um projeto de vida saudável. Não se deve culpabilizar os indivíduos pelos problemas de saúde relacionados às situações de vida, que são determinadas pelas condições sociais e econômicas. De repente, o esgoto passa de frente da minha casa e eu posso pegar alguma doença de veiculação hídrica, mas eu não tenho condições de comprar um chinelo, eu não tenho condições de fazer o esgoto, então eu não posso culpar essa pessoa. Igual eu passo para minha gestante comer beterraba, comer fruta cítrica e ela não tem condições e ela está anêmica. Então eu tenho que entender também a condição de vida que a pessoa tem e tentar
dentro das possibilidades daquela pessoa, melhorar a qualidade de vida dela. Isso faz parte também do nosso trabalho. A comunidade escolhe os lugares privilegiados para a troca e divulgação de informações. Normalmente a gente faz isso em igrejas, associações, bares eu não acho certo não, viu gente? Esses locais devem ser considerados como espaço com potência para a realização do trabalho em educação e saúde. Quando o espaço de atuação do ACS é o domicílio, deve haver muito respeito nas atividades educativas. O trabalhador está no mundo privado das pessoas. Assim, o trabalhador deverá ter muita sensibilidade ao contrariar hábitos familiares e de cada indivíduo. Então, cuidado quando vocês adentrarem as casas das pessoas, nas visitas domiciliares. Cada pessoa tem a sua mania, o seu jeito e a forma de encarar tudo. Então, respeite e sejam sensíveis. Não, sejam éticos, né? Se vocês perceberem algo errado, de repente a mãe dá água direto da torneira à criança, vamos ver com jeitinho como a gente orienta ela a ferver essa água, deixar esfriar, colocar no pote, para depois dar à criança, né? Vocês têm pote aí na terra de vocês, mas aqui a gente chamava pote. Nem todo mundo tem filtro, meu povo, até hoje. A ação educativa e o trabalho educativo. A ação educativa acontece no cotidiano e geralmente de forma espontânea. O trabalho educativo também acontece no cotidiano, mas não mecanicamente. Ao contrário, o ponto principal é o questionamento cotidiano, geralmente usando o conhecimento científico. A educação, aliada à saúde, tem o poder de nos fazer reconhecer novas necessidades, que podem nos fazer pensar e agir além do que estamos acostumados. Educação e saúde, e não educação para a saúde. Não é isso? A ação educativa tem que ser todo dia, cada palavra, cada conversa. Não é só esse momento de palestra, não, tem que ser todo dia. Por conta da visão da saúde apenas como ausência de doença e da longa história da educação em saúde baseada em ações voltadas para o controle e mudança dos corpos, é comum a compreensão de educação, aqui chamada de educação para a saúde. Valoriza o autocuidado e considera apenas a questão biológica. Não tem aquele conceito amplo de saúde que nós aprendemos hoje, né? Que é só de transmitir informações. Os indivíduos recebem as informações sem considerar os modos de pensar. O educador pensa que a comunicação não tem conflito e o que ele falou foi entendido, será? Por isso, nós aqui faremos um fórum de discussão para saber se foi compreendido o que foi dito nessas nossas aulas, nesses nossos encontros. É problema de cada indivíduo ou comunidade se não adotarem as condutas corretas. O educador pensa em si próprio apenas como emissor de informações. Como esta ação geralmente não dão bons resultados, o educador acha que precisa de mais recursos, folhetos, cartazes, e que a falta desses recursos é a causa do insucesso. O educador adota uma postura de culpabilização do indivíduo. Eu ensinei eles que não fizeram. O primeiro passo para a culpabilização é esquecer que trabalhamos com indivíduos vivos, com uma história. Quando usamos a frase do tipo, essa pessoa não liga para nada mesmo, ou não adianta falar que eles não aprendem, estamos desconsiderando que as pessoas não escolhem simplesmente estar expostos a certos riscos. Para contribuir para um pensamento diferente sobre a relação entre prevenção e risco e educação em saúde e promoção em saúde, podemos usar um conceito que é chamado de vulnerabilidade, né? Então, vocês têm que saber quais são as vulnerabilidades da comunidade de vocês, para que as ações estratégicas que serão implantadas atingem já exatamente aquela vulnerabilidade. Como eu já disse outrora para vocês, não adianta criar estratégias para problemas que não existem. Não há sentido. Vulnerabilidade, né? As questões de saúde não podem estar desarticuladas das questões das cidadanias. A prevenção não passa, em primeiro lugar, por uma atitude individual. Muitos comportamentos que envolvem riscos têm a ver com o modo como as pessoas vivem, sua forma de trabalhar, de morar, os bens que necessitam e têm acesso e suas necessidades emocionais. Por exemplo, dificilmente mulheres casadas usam preservativos. Os maridos não aceitam.
né? Mas será que esse marido dela não tem uma vida promíscua? Tem que ter muita confiança no marido, viu? Então, esse conceito, esse preconceito que os maridos têm, né, de usar preservativo com suas mulheres, é o machismo. É uma cultura que não é boa. Porque o uso de preservativo não é só para prevenção de uma gravidez. Estar grávida é estar saudável. É para prevenir uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Mas convencer o marido é difícil, eu confesso a vocês que é difícil. Quem é casada sabe disso. O conceito de vulnerabilidade nos ajuda a buscar a identificação das situações que tornam determinados grupos ou indivíduos mais suscetíveis de serem atingidos. Podemos deixar de ser censores das atividades alheias e passar a partilhar cada conquista que aproxima as pessoas ou grupos de situações de menor risco. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, tem que tentar descobrir quais são as vulnerabilidades da nossa comunidade, para que a gente possa criar estratégias, ações que possam diminuir essas vulnerabilidades. Existe uma contribuição específica a ser dada pelos agentes comunitários de saúde, que se dá quando este ensina, discute e mobiliza a população. Os ACS realizam um trabalho fundamental por possibilitar aos sujeitos se reconhecerem com poder e responsabilidade pela própria história. Responsabilidade, meu povo, não é a mesma coisa de culpa, viu? É ser responsável. O desafio é desconstruirmos os preconceitos que amarram as nossas práticas e experimentarmos a alegria de nos surpreender com o inusitado, construindo juntos modos de sentir e de conhecer o mundo. Quando o agente de saúde ele tem que fazer parte da comunidade, é justamente isso, porque o impacto que aquelas mudanças vai trazer para a comunidade também vai trazer para a vida do agente de saúde, porque ele faz parte da comunidade. Então, ele sabe quais são as vulnerabilidades, o que pode ser melhorado. Então, vai ser bom para ele também, para o agente de saúde. Então, ele constrói esse trabalho em saúde junto com sua comunidade. Vai trazer benefício para todos. E falando de promoção e prevenção em saúde, que é o motivo da nossa aula, né? Da nossa primeira aula. Ficou bem curtinho aí. Prevenção. Aí uma definição, né? A prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir determinada doença. Então, prevenção é quando eu lavo as mãos, quando eu uso máscara, quando eu fico afastado. Isso diminui o risco de eu contrair Covid. Não significa que eu não vou contrair, viu, gente? Mas diminui. Isso é a prevenção. Promoção. A promoção da saúde é um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação da cooperação intersetorial e intrasetorial e pela formação de redes de atenção à saúde, são as famosas RAS, que a gente vai falar depois. Buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. Assim, reconhece as demais políticas e tecnologias existentes, visando a equidade, lembra que é a palavra que a tia aqui mais gosta? E a qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e os riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Essa definição é bem moderna, viu? É do PNAB de 2014. Então, é uma definição bem moderna que deve cair muito em concurso. Então, apreendam essas definições de prevenção e de promoção à saúde. Né? E promover a saúde tem que levar em consideração todos os determinantes sociais, econômicos, porque agora a gente tem um conceito amplo de saúde, não é isso? Então, promover a saúde tem que estar tudo isso articulado. De acordo com a Carta de Ottawa, que foi de 86, esse conceito, né, de promoção à saúde está associado a uma série de princípios norteadores. Que princípios são esses, né? Associado a um conjunto de valores: vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria. Valoriza a participação popular, o conhecimento popular, por isso que a gente fala em democracia. Se constrói saberes juntos. Não tem aquela história da unilateralidade, de um fluxo único. Eu falo e você aprende. Não é assim que funciona na promoção à saúde. ênfase nas articulações intersetoriais dos territórios, valoriza o fortalecimento comunitário na construção de ambientes saudáveis,
Inclui novas temáticas para a saúde, como a proteção e conservação do ambiente, acompanhamento dos impactos e mudanças ambientais sobre a saúde e sobre a criação. Por exemplo, quando o pessoal, eu não sei se aí onde vocês moram é zona agrícola, né? Mas, por exemplo, aqui na cidade que eu moro tem muito agricultor. Na época das queimadas, a gente vê como aumenta os casos de asma, de rinite alérgica, na época do São João, por causa dos fogos. Então, assim, a gente vê o quanto as mudanças ambientais impactam. A gente agora está vivendo um momento que está de mudança climática. Quantos pacientes tossindo eu não estou recebendo? Com tosse residual, tosse seca, por conta da mudança climática. Passa o dia muito quente, de noite fica muito frio. Para quem é alérgico, isso é péssimo. Então, a gente vê que as mudanças ambientais, elas impactam demais na saúde do povo, na saúde da nossa população. E aquilo que a gente pode mudar como hábito, trazendo melhorias, diminuir o impacto ambiental, vai ser melhor para a nossa população. Como eu falei para vocês do PNAB, né, de 2014, os temas prioritários dessa Política Nacional de Promoção à Saúde foi formação e educação permanente. Vocês, quando estiverem trabalhando nas unidades de saúde, vocês vão ver que tem um dia da avaliação com o enfermeiro e que tem as palestras e que tem os programas de educação. Desculpe. Alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados. Tem um programa nacional de combate ao fumo, né? Enfrentamento do uso abusivo de álcool e drogas. A gente sabe que tem os CAPS-ADs. Promoção da mobilidade segura, por isso que tem que ter aquelas rampas, os banheiros têm que ser adaptados aos idosos, aos cadeirantes. Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, promoção do desenvolvimento sustentável. Tudo isso está inserido no PNAB desde 2014. Em relação às práticas integrativas e complementares do SUS. Aí são algumas portarias que falam sobre isso, né? Que vão incluir essas práticas. Nela se fala sobre a valorização do saber popular, né, que é tradicional, sobre a saúde e seu cuidado. Promove um olhar mais integral e holístico. Eu gosto muito dessa palavra também, holística, que significa que vê o indivíduo como todo. É meio médico generalista, né? Não é cirurgião. O cirurgião só enxerga o pedaço que vai fazer a operar, né? O ortopedista só vê o osso quebrado. O generalista não, ele enxerga o ser humano como um todo, né? Tem o aspecto físico, emocional, energético, né? A relação do homem com a natureza. Então, essa visão holística, ela é muito atual no conceito que a gente tem amplo de saúde, né? Contribui para ampliar as ofertas do cuidado do SUS, sua eficiência e contribui para o uso racional de medicamentos, exames e procedimentos de saúde. Os agentes comunitários de saúde estão na relação de profissionais autorizados a desenvolverem estas práticas na atenção básica. Então, foi a partir desse momento aí, nessas práticas integrativas do SUS. Os agentes de saúde também podem fazer isso. Promoção à saúde e práticas integrativas na atenção básica. O que é que nós podemos fazer, né? Quais são essas promoções que essa portaria trouxe? A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, medicina antropofósica, plantas medicinais, fitoterapia, termalismo social, crenoterapia, arteterapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala. Então, existem muitas coisas. São coisas que a gente nem sabe, né? Bom, tem algumas coisas que a gente nem conhece, né? Yoga, se bem que eu acho que o SUS, meu povo, ele reconhece, né, como prática integrativa do SUS, mas fornecer já é mais difícil, principalmente nesse momento. Grupo de apoio ao tabagista, isso aí a gente sabe que tem, né? Viva Leve, atividade física, terapia comunitária, movimentos com dança e música, Cuidando do Cuidador, que é um programa que cuida dos trabalhadores em saúde. A gente sabe que tem as academias comunitárias que muitos, eu não sei se no município de vocês tem, mas nas praças a gente tem aparelhos para fazer ginástica. Então, em muitas cidades aqui no interior, muitas cidades da Paraíba também tem, eu acredito que no Pernambuco também. São todos projetos de ações integrativas na promoção à saúde, né? Então, promover e prevenir a saúde. Eu espero que tenha ficado claro.
Eu sei que é muita informação, mas eu espero que a gente aprenda. Saindo daqui sabendo o conceito amplo de saúde, que a partir de agora vocês vão me dizer, vão dizer por aí que saúde, se vocês aceitarem como verdade, claro, que saúde não é só a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, social, emocional, nutricional, não é isso? É ter onde morar, é ter como passear, é viver bem, é ter qualidade de vida. Então, até daqui a pouquinho a gente continua já. Beijo!